Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. E aqui quem fala é Sandro Bastos, e seja bem-vindo ao Pod Cine. Hoje não tem a musiquinha não. E vamos comer. Você ia falar alguma coisa? Não, só tô me ajeitando aqui mesmo. Ah, tá. Vamos voltar você quer que eu fale alguma coisa? Eu posso falar, pô. Não, você vai falar. Deixa eu só apresentar o que a gente vai fazer aqui agora. Você vai falar e você vai dançar, inclusive. Eu posso falar pra você que essa camisa aqui é do AFC Richmond, do seriado Ted Lasso, e que quem nos concedeu essa camisa aqui foi nosso apoiador, o Mundo dos Mantos. A gente vai colocar aqui o perfil do Instagram no link embaixo. Para quem quiser, lá tem camisas de futebol americano, tem de basquete, tudo que é time. O que você menos esperar tem lá. Então vai lá dar uma olhada com o pessoal do Mundo dos Mantos, que você não vai se arrepender, o valor é bom e o time que você quiser tem lá. Beleza, vamos colocar aí na descrição depois o link do local para quem tiver vontade aí acessar. Inclusive tem essa camisa lindíssima da UFC Richmond, da série Ted Lasso, camisa da Nike. Isso aí. Então, Sandro, voltando aqui para o nosso mundinho, nós vamos falar sobre uma nova série da Apple. Nova, sim. Nova mais ou menos, já acabou, encerrou. Encerrou tem um mês. Encerrou, o último episódio saiu, acho que não tem nem um mês, podemos considerar nova assim. Que é mais uma série de ficção científica chamada Silo, ou em português chamada Silo. E nós vamos falar dela no nosso carnaval de séries. Carnaval de séries que a gente sempre pega um seriado, né, e fala uma sinopse breve sobre o seriado e depois falamos sobre os quesitos, são 9 quesitos, e a gente vai dar nota, assim como no carnaval mesmo de verdade da Liesa lá, que tem os quesitos, aqui a gente também dá nota para os quesitos, elimina a menor nota, a maior nota, faz a linha média, a média do Bambam, e vira a média do Pod Cine juntando as duas. Não, Bambam? Exatamente isso. Nós primeiro vamos falar sobre a série e depois nós vamos dar essas notinhas aí para ver como é que vai ficar no final. Mais uma série da Apple TV, né? Mais uma série boa da Apple TV que não dá tiro no escuro, não dá tiro errado. Sandro, diz aí. Mais ou menos. Eu gostei. Não achei das melhores séries da Apple, não, mas eu gostei. Fala a sinopse aí, Sandro. Antes de dar a sinopse, para mim, foi a primeira série que a Apple TV deu uma derrapada de qualidade aí, na minha concepção, porque a série é um pouquinho arrastada, né? Então vamos lá. Também achei. Vamos lá para a sinopse. Pós-apocalíptico, né, para variar as seriadas de ficção científica. No mundo pós-apocalíptico, a humanidade se concentra num mundo subterrâneo, em uma edificação chamada O Silo, que tem várias pavimentações. 144, para ser mais específico. E andares. Lá dentro desse silo tem 144 andares, como se fossem bairros divididos no silo. O silo tem o delegado, que é a parte do que comanda, né, os inquéritos do silo. Tem o judiciário, que comanda e aplica as leis. E tem o prefeito, que é o que comanda e encabeça todo mundo dessa ordem de comando do silo. E o silo começa com o delegado. Vou dar a sinopse, não vou falar a história. A história gira em cima de um delegado que acaba saindo do silo. Ele pede para fazer a limpeza, né? Que a limpeza nada mais é um exílio da pessoa. Ela sai para o mundo exterior do silo e tudo depois roda em volta dessa limpeza, porque todos querem saber por que o xerife, que era uma pessoa tão querida, pede essa limpeza, já que a esposa dele, um ano antes, também pede para sair para fazer a limpeza. Juntamente disso, uma pessoa que se mostra bem importante no seriado se mata, né? As pessoas falam que ela se mata, e começa aí umas intrigas, a rede de intrigas do seriado, para saber o que acontece, o que tem lá fora, quais são as informações que estão sendo escondidas, né? Porque para o silo funcionar, como diz o jurídico, muita coisa tem que ser escondida, muita coisa não pode ser falada para manter a ordem lá dentro. Então, é um seriado de ficção científica que funciona no mundo subterrâneo e com várias tramas de informações, tramas de coisas que você vai descobrindo ao longo do tempo. Eu falei que é muito arrastado o seriado porque os primeiros, sei lá, 4
4, 5 episódios, são episódios bem introdutórios mesmo, falando sobre cada personagem principal do seriado, fala sobre a vida dele, fala o que aconteceu até chegar naquele momento, então ficou um pouco arrastado. Tem alguma coisa a acrescentar, Bamba? Sim, vou acrescentar, assim, como só para acrescentar mesmo essa sinopse, ele no início trabalha muito com essa construção de mundo, né, para mostrar ao telespectador quais são as regras do silo, quais são as regras da série. É mostrado ali que fora desse silo, o que é um silo, né? O que é esse silo em específico? É um local subterrâneo em que as pessoas vivem porque na superfície não é possível mais viver, porque o ar é tóxico e pelo menos isso é o que é dito pelos maiorais, vamos dizer assim, pelos que comandam, né? Então elas têm que viver no subterrâneo, são aproximadamente 10 mil pessoas vivendo ali no subterrâneo, porque se forem para fora, elas vão morrer intoxicadas. Existem algumas regras em que a pessoa ou é mandada para fora, e aí o Sano falou que é um exílio, mas na verdade é uma pena de morte, né, de certa forma. Ou a pessoa pode ser mandada para fora, ou se ela pedir uma vez só para ser mandada para fora, ela não tem escapatória mais não, ela é mandada para fora. E nisso ela acaba morrendo. Só que qual é a pegada do negócio, né? Existe uma tela em que tem um salão onde as pessoas lá do lado de dentro ficam vendo o mundo exterior. E essa tela, pela ação do tempo, sempre fica suja. Então as pessoas, quando saem, mesmo sabendo que vão morrer, elas limpam essa tela para as pessoas que estão lá dentro observar melhor esse mundo exterior. Mas por que as pessoas vão morrer e por que elas vão limpar a tela? Né? Não teria muita lógica. Só que aí é mostrado durante a série que existe um mecanismo na tela, né, para sair meio com uma roupa meio espacial, né, meio de astronauta. E existe um visor ali que mostra que esse lugar do lado de fora é muito bonito, é verde, pássaros, árvores, e isso leva as pessoas a irem limpar para as pessoas que estão lá dentro, pelo menos eu enxerguei assim, para as pessoas que estão lá dentro enxergarem quão bonito é lá fora, para verem que aquilo é uma mentira. Mas durante a série mostra que, né, que esse mundo verde é só algo fictício, realmente. Isso não é, não. Só aparece na tela mesmo do astronauta. Do astronauta, não, da pessoa que sai, né? Da roupa de astronauta. Pode falar? Eu vejo mais como uma punição mesmo ainda. Eu acho que a gente não pode também falar muita coisa pra gente não dar spoiler sobre o seriado, mas o seriado tem a reviravolta da reviravolta. Uhum. Então, acho que a grande trama desse seriado é isso, as informações. A Julie Knowles, né, que é a que virou delegada, ela era da mecânica e depois ela virou delegada e ela, assim, sem nenhum apego, eles chamam de o pacto, como se fosse o nosso código civil, penal e etc. aqui do lado de fora. Lá eles têm um pacto que rege tudo. É a Constituição, né? Tudo que eles têm que fazer lá dentro, o pacto que rege. E ela nem tem conhecimento direito do pacto, ela só quer mesmo entender o que aconteceu em relação a algumas mortes que tiveram lá dentro do silo e desvendar o que aconteceu com as mortes. Então, nisso, ela vai primeiro tentando desvendar as mortes, depois ela se depara com a grande verdade do silo, que tem sido escondida há várias décadas, sei lá, centenas de anos. São as informações que deixam as pessoas leigas e presas àquele mundo que é um silo, aquele mundo subterrâneo. A série, ela perde muito tempo mostrando, na verdade, o conceito do local, né? Explicando os preceitos. Existe essa questão... A dinâmica, eles ficam no tempo explicando primeiro como funciona, depois explicam a dinâmica, até chegar no desenrolar dos acontecimentos mesmo. Por isso que eu acho que podia ter sido um pouco mais dinâmico. Na minha concepção, o seriado da Apple, um dos mais fracos. E mostra nessa dinâmica, como o Sandro falou, né, como você falou, a questão do pacto, que é como se fosse a constituição deles, que aquilo deve ser seguido. Existem as funções bem estabelecidas entre as pessoas, tem o delegado, o xerife, a prefeita, o judiciário, e tudo tem que funcionar muito bem. Senão, imagina, é um local fechado, é realmente um silo, né, é subterrâneo, que faz essa menção a um silo de verdade, que é um local onde se guarda alimentos, né? Inclusive tem plantações dentro desse silo, tem andares de plantação,
porque as pessoas precisam viver, né? Então lá dentro do silo tem eletricidade, tem que funciona através de uma máquina. Até o terceiro episódio eu achei bacana em si, porque tem uma atenção, achei muito bem feita aquela atenção, porque eles estavam fazendo uma manutenção que nunca havia sido feita anteriormente numa máquina principal lá que gera a energia. Então tem essa questão do estabelecimento das regras da série. Eles estavam mostrando como seria para o telespectador para nós entendermos exatamente como tudo funcionaria ali, né? E durante os episódios, à medida que os episódios foram passando, nós fomos descobrindo algumas coisas. E assim, levantou na minha cabeça uma discussão importante essa série, no sentido de que haviam regras muito rígidas ali, como regras, por exemplo, como é que ele chamava as coisas antigas que não podiam ser guardadas? Relíquias, obrigado. Como as regras das relíquias. Porque tudo antes do silo ser construído, né? Tudo antes do que aconteceu, que na série não explica, pelo menos por enquanto, nessa primeira temporada. A segunda temporada já está certo de acontecer. Tudo que aconteceu antes desse apocalipse todo, que o ar ficou tóxico, não pode ser guardado. É um crime considerado grave. E eles controlam tudo com um punho de ferro, né? Aí é o que levanta a discussão. Até onde é importante sua liberdade de perguntar, de questionar, de ser curioso. Quem é curioso ali na série, quem questiona, não é bem visto. Inclusive, eles fazem seleção natural com as mães, né? Mães muito curiosas, muito questionadoras, e elas acabam não tendo filho, porque você precisa ter uma autorização para ter filhos. Só que, obviamente, as mães não sabem disso, a gente acabou descobrindo ao longo da série. Então, tem esse lado de você ter um controle com punho de ferro e, por outro lado, você ter a sua questão da individualidade, da liberdade. Se eles derem muita liberdade para as pessoas também, aquilo poderia sair do controle. E aquilo é um buraco com 144 andares, onde as pessoas mais de baixo eram as classes mais menores, né, em termos de poder. Mas eram, tipo, as classes mais trabalhadores, vamos dizer assim, né? Trabalhadores braçais e tal. E as classes mais de cima, os andares mais de cima, eram os andares de comando, né? Então tem essa discussão mesmo, até onde vale a pena você acabar com a individualidade da pessoa para um bem comum, para tudo seguir exatamente como de uma forma que não gerasse uma revolta. Eles tinham muito medo de revolta e tal. Que já tinha acontecido também. Que já havia acontecido, né? E tem algumas... Eu acho que o grande cerne do seriado é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia aqui no nosso cotidiano, que é o controle da população através da informação ou desinformação, né? Exatamente. Controle da informação, do controle do que as pessoas podem perguntar, eles queriam ter controle total e absoluto sobre tudo, mas uma hora, uma pessoa mais contestadora, como que era a personagem principal, que a série dá até uma rasteira na gente, porque no primeiro episódio você acha que uma vai ser a personagem principal, no segundo episódio você acha que o xerife vai ser o personagem principal. Eles acabam, eu posso falar, foi bem no início, não é um grande spoiler, eles acabam sendo mortos, né? De certa forma, eles vão lá para fora, e com isso a personagem principal é uma outra que aparece, que vai até o final, que é bastante questionadora. A série me lembrou, eu acho que talvez tenha se baseado um pouco nisso também, no livro 1984, do George Orwell, né, que leva a questão do Big Brother, né, das câmeras, né, você está sendo vigiado o tempo todo, como no livro, como até no Big Brother nosso aqui do Brasil, você, atrás do espelho tem uma câmera, é um controle total e absoluto. Então tem essa questão... eu tô dando spoiler, eu fico mais preocupado de dar spoiler, mas essa questão do espelho, para mim, pelo menos, ficou bem claro desde o início. Pode ser que para outra pessoa não fique, mas eu já matei isso do início. Agora você vê o episódio do nosso Podcine que já vai saber. Mas eu acho que não estraga a grande reviravolta final, não. A reviravolta final, acho bom a gente ficar quietinho mesmo, para não estragar a surpresa para ninguém. Mas esses pequenos spoilers, assim, não tem como pagar uma série dessa sem falar dessas questões. Então, no geral, é isso. Agora, em termos da série em si, da questão técnica, eu achei, assim, eu gostei da história. Eu achei um tanto quanto lenta, porque eles ficaram muito tempo preocupados em explicar como funcionava a sociedade ali.
em alguns momentos até um pouco repetitivo, mas ok, ó, não foi assim, para mim foi um problema, mas não foi uma coisa que tenha estragado a série. No geral, eu gostei da série, não achei nada espetacular, eu sinceramente esperava mais. É, questões técnicas, gostei bastante da fotografia, que é uma fotografia suja, bem escura, bem convincente, não é bonita, e por não ser bonita, ela é boa, porque pelo menos me convenceu de que ali as pessoas viviam, né, no subterrâneo, né, era tudo sempre muito escuro, com uma luz, mas uma luz meio fosca, como real, eu achei bem real. A montagem da série eu já não achei tão. Eu achei até algumas partes de flashback bem ruim, eu achei lento. A atuação dos atores, ok, alguns bons, outros nem tanto, como aquele cara que era como é que era? Não vou lembrar o nome dele agora não, mas que era o que tinha era careca com uma barba que ficava, que era um dos comandantes lá Eu quero do judiciário. do judiciário. Eu achei bem fraco a atuação dele. E de resto, assim, direção de arte me convenceu que era um local que não tinha muita limpeza, assim, visual, era um local sujo, me convenceu que tinha não sei quantos andares ali, aquela escada era angustiante, era pessoa subindo e pessoa descendo na escada o tempo todo. É, e é isso, falei bastante da série. Diga mais, Sandro, sobre a série. Então, cara, pra mim o único problema dessa série que eu achei ela que ela não seguiu muito o nível das outras séries da Apple TV é que ela caiu. Não sei se a Apple TV já tá caindo naquela coisa de Netflix e tal, que tá produzindo muita série e acaba não pensando mais em quantitativo do que qualitativo, mas Eu acho que ainda não, acho que ainda não é o eu caso. acho, eu acho que essa série ela podia desenvolver mais outras coisas e focou muito em coisas e ficou coisas que poderiam ser passadas mais rápido, tipo história, a parte inicial de como funciona o silo, introdução de personagem. Isso acho que ficou muito arrastado de verdade. Tanto é que, para mim, o seriado só começa a partir do sexto, sétimo episódio, e Uhum. começa uma dinâmica melhor. A história em si começa a funcionar melhor, começa a se apresentar novos elementos, começa a você descobrir o que está por trás daquilo tudo. E, pô, por um seriado de 10 episódios, isso só acontecer no antepenúltimo, acho que você fica com 6, 7 episódios aí para explicar uma coisa que dava para ser explicada em 3, eu acho. Então acho que ficou muito lento, muito arrastado o seriado. Eu não tenho problemas com seriados arrastados, não, desde que encaixe bem na proposta. Mas eu acho que ali não encaixou, Acho não. que foi muito longo e acho que isso influenciou muito em direção, roteiro. Como o Bambam falou, a atuação do elenco eu achei bem fraco. Eu achei que alguns atores até tiveram algumas atuações de médio para mais ou menos, ou bom, mas aí nivelava por baixo, porque tinham outros atores que eram bem ruinzinhos mesmo de interpretação. Então ficou bem nivelado por baixo a atuação do elenco. Fotografia e direção de arte foi, vamos dizer assim, o ponto fraco, o ponto forte, desculpa, do seriado, porque nos transportou realmente para o que seria o ambiente de um mundo subterrâneo mesmo, né? Uma coisa mais dark, uma coisa mais suja. O pessoal lá não tem acesso à luz do sol, então é uma coisa mais. Até a própria aparência das pessoas, as roupas, dá a impressão de que as roupas são recicladas de pessoa para pessoa. É aquela história de que o pobre não troca de roupa, ou a roupa que troca de pobre. Então, é mais ou menos isso. E eu acho que esses dois quesitos de direção de arte e fotografia foi um ponto forte, vamos dizer assim. O resto, a gente não teve efeitos especiais extraordinários, nós não tivemos nenhum destaque de maquiagem, penteado e figurino. Figurino é aquele figurino que eu acabei de falar, né, que são roupas mais surradas, para dar a impressão de que eles estão num ambiente que não tem muitos recursos para produções, né? Apesar que eu quero saber para onde que é isso, que uma das formas de punição que é falado no seriado é mandar a pessoa para mineração. Eu quero saber onde que cabe um lugar de mineração ali dentro do silo, porque ao mesmo tempo que eles mostram o silo uma coisa coesa e compacta, né, com os andares, aquelas escadas infinitas, aparece em cenas lá
que começa a mostrar os segredos do silo, um ambiente totalmente subterrâneo mesmo, como se fosse realmente uma mina, mas não tem ninguém, é desconhecido da grande maioria do silo, e é citada essa forma de punição de mandar a pessoa para a mineração. Então aí você fica imaginando que além dos 144 andares, tem coisas lateralizadas, né? Sim. É mostrado no... Tem uma coisa que me incomodou real, Sandro. É que assim, tinha muita coisa, conveniência de roteiro. Por exemplo, naquele local fechado, que tinha gente pra caramba, em termos de espaço, né? É, sempre que acontecia alguma coisa no local central, que eu considerava ali que o local central era a escada, acontecia um assassinato, é, acontecia algumas coisas e ficava tudo por isso, ninguém nunca via, não passava ninguém na hora. É, eu achei isso um tanto quanto Não, mentiroso, vamos botar assim. na verdade, isso até é meio que explicado no seriado, Mama, já que depois mais pra frente mostra que esses lugares não eram lugares de pontos cegos, mas sim lugares que o judiciário, né, principalmente, não queria que as pessoas tomassem conhecimento do que tinha acontecido, então eles passavam para as pessoas que era um lugar que era um ponto cego das câmeras de rua, né, que as pessoas só tinham conhecimento sobre câmeras de monitoramento de ruas, então eles falavam para as pessoas que ali era um ponto cego. Era até um lugar específico, que depois, lá no oitavo episódio, sei lá, no nono Mas não era só. episódio, é falado que é um lugar específico da escada que até o corrimão é gasto de tantas pessoas que já, entre Sim. aspas, pularam, né? Mas não era só ali, não. Tinha isso realmente, concordo contigo. Mas tinham outras situações também de locais que aconteceu algumas coisas e que ninguém via. A questão também de sempre a câmera que eles queriam não estava funcionando. Ou não estava funcionando, não. Foi retirada, na verdade, porque aí tudo bem, tem uma explicação lógica, porque ali tem um limite de material, né? Não sei nem como é que eles conseguem tanto material, inclusive, tanta tecnologia. É uma tecnologia meio retrô no futuro, mas ok. E sempre um local que eles querem procurar alguma coisa, ali não tem câmera, ali não sei o quê. Eu achei que isso foi uma questão do roteiro que me incomodou. Achei muita conveniência, muita situação com muita conveniência. Mas é isso aí. Tem mais alguma coisa para acrescentar antes da gente dar as notas, Sam? Não, pra mim tá de boa, já falei bastante, né? Vamos para as notas? Vamos sim. Primeiro quesito, roteiro, Bambam. Roteiro. Roteiro eu dei, por tudo isso que eu falei, pontos positivos e pontos negativos, eu dei nota 7 pro roteiro. Foi até um pouco melhor que você. O roteiro, para mim, foi um roteiro que já surrado e batido sobre ficção científica e arrastado. Então, por esse ser uma coisa que não mudou muito a questão desse negócio de ficção científica. E ser um roteiro muito arrastado, eu dei 7,5. 7,5, beleza. Fala o próximo aí. Montagem. Montagem, cara, eu achei muito arrastado, como você falou. Tem umas cenas de flashback bem ruinzinhas. Eu dei nota 6,5. Então, eu tenho um problema muito grande com cenas de flashback mal feitas, e nesse seriado tem bastante, mal encaixadas e mal feitas. E também, por isso que eu já falei milhões de vezes aqui desde o início do vídeo, muito arrastado o roteiro. Então, 6,5, influenciou na montagem, 6,5 também. Próximo, falei. Fotografia. Fotografia, como eu já falei anteriormente, eu gostei bastante, acertaram no tom, eu dei nota 9. Então, fotografia para mim também foi um dos pontos fortes, mostrou bem que seria um mundo subterrâneo em imagens, eu dei 9 também. Direção de arte. Direção de arte, como eu elogiei antes, é uma direção de arte bem convincente. Algumas cenas me lembraram até um pouco Blaze. Posso estar viajando aqui, mas meu Deus, é Blaze Runner? Não. O com Harrison Ford? Blade Não, Runner, né? acho que é. Acho que é. Me lembrou um pouco esse filme, eu dei nota 9 para direção de arte. Então, a direção de arte foi, como o Bamba falou aí, é uma coisa que ficou meio padronizada em relação a coisas futuristas, né? Montagem de apartamentos e tudo mais. Eu achei condizente, convincente, mas não achei nada muito fora da curva, então não dei uma nota baixa, mas também não foi um 9, foi 8. 8. Trilha sonora. Trilha sonora. A trilha sonora me lembrou um pouco o Westworld, só que com um nível bem mais abaixo. Em alguns momentos não encaixou tão bem, eu não achei de todo ruim não, fiquei na média, dei 7,5. Eu tenho problemas com trilha sonora, como todos que já acompanham a gente há muito tempo. Nada me marcou muito. Funcionou mais ou menos, como o Bamba falou,
em algumas cenas, então eu dei 6,5. Qual o próximo? Maquiagem, figurino e penteado. Então, eu achei convincente no sentido que realmente, como você até comentou um pouquinho antes, ficou parecendo uma coisa meio batida mesmo, coisa de sem variedade, todas as cores meio pastel, nada muito vivo, que conversou bem com a direção de arte, com a fotografia. Isso em termos de maquiagem, de figurino. E o penteado da maquiagem também, o pessoal não estava com a cara muito limpa mesmo lá não, principalmente os que trabalhavam nos níveis inferiores, então eu achei bom, convincente, nada espetacular, dei nota 8. Então, acho que o terceiro quesito mais forte do seriado foi esse, não por muitos destaques, mas é aquilo, o figurino mostrou bem, seria esse ambiente subterrâneo, a maquiagem em si mostrava bem a divisão de níveis, quanto mais baixo o nível, mais a pessoa aparentava estar mais suja, e teve um destaquezinho porque mostrou algumas nuances do seriado, dei 7,5. Próximo. A atuação do elenco. A atuação do elenco, cara, algumas atuações eu gostei, outras não. E o que eu gostei e o que eu não gostei, eu achei o mesmo nível, na mesma intensidade. Então eu fiquei na média, eu dei 7,5. Então, eu acho que não teve grandes destaques de boas atuações, e as atuações ruins puxaram o nível do seriado para baixo. Às vezes algumas interpretações pareciam até meio robóticas. Eu achei que era até a escola de atuação do Cigano Igor, às vezes. Nossa, achou tão ruim assim? Às vezes, alguns personagens, eu achei bem robotizado algumas atuações, então eu dei 6,5. Beleza. Próximo. Efeitos especiais. Efeitos especiais. Tivemos alguns efeitos especiais, eu achei todos muito bem executados. Nada muito espetacular não, mas tem a questão do visual, questão da tecnologia, questão da máquina lá de energia. Então eu dei nota 8,5 para os efeitos especiais. Então, não contribuiu nem para ruim nem para bom os efeitos especiais. Deu só um pouquinho mais de vivência do que seria esse mundo subterrâneo, questão de maquinário, etc. Então eu dei nota 7. Nota 7, se eu anotar aqui, 7. E a última, direção. Direção. Cara, então, como eu vi algumas coisas positivas, como isso tem muito a ver com direção, que é direção de arte, fotografia, e algumas coisas negativas, como a atuação do elenco, trilha sonora, eu também coloquei uma coisa meio na média. Eu vi alguns pontos positivos, outros negativos, como já falei. Eu dei uma nota 8 para a direção. Ponderando essa parte de direção e com essas médias de outros quesitos também que a gente já acabou falando, eu mantive minha média de roteiro, porque a direção pegou um roteiro arrastado e não conseguiu dinamizar um pouco mais esse roteiro, mesmo com os pontos positivos que a gente teve em direção de arte e fotografia. Eu acho que não dá para dar mais do que 7,5. Silo que é um livro, né? Acho que são 3 livros. Então já tem coisa escrita aí para frente. Você deu quanto? 7,5? 7,5. Tá, a minha média aqui, eu tirei, a minha menor nota foi montagem, e a maior nota foi direção de arte e fotografia, tirei direção de arte aqui. Minha média ficou em 7,93. Agora eu vou fazer a sua média. A média é relativamente alta, né? 7,93. Eu vou tirar a fotografia, que é 9. Isso. E vou tirar a trilha sonora, que é 6,5. 6,5. Vou fazer aqui o cálculo rapidinho de quanto ficou sua média, que vai ficar mais baixa consideravelmente do que a minha. Anotei. Tá tudo anotado aqui. Já estou terminando. E a gente vai ter a sua média, em seguida a média do Podcine. A sua média foi... não foi tão mais baixo quanto eu imaginei, não. Foi 7,21, né? A minha foi 7,93, a sua foi 7,21. Então a média do Podcine foi, fazendo aqui agora, 7,57. Uma nota bem no meio mesmo, né? 7,5 é uma nota bem no meio. Eu acho que representou bem, cara, sério, essa nota. Cara, eu acho que é o seguinte, essa série, quem conseguir passar do 5º episódio vai achar a série interessante. Mas o problema pra mim ela fez assim, ela começou bem, aí depois tem uma caída, e no final, os 2 primeiros episódios, os 2 últimos eu achei bacana. Os 3 primeiros, da Maquinário foi legal também. Mas o meio ficou
Acho que puxado. os 2 primeiros episódios já foram até legais, porque ali você tá conhecendo o que é Isso, o isso, seriado. isso. Mas aí continua você conhecendo o que é o seriado até o 5º, 6º episódio. Aí fica meio ruim, né? Isso Então, aí. quem conseguir passar dessa barreira que é manter o interesse até entre o 3º episódio e o 6º episódio, vai achar bem interessante mesmo o seriado. Espero que a segunda temporada já comece desenvolvendo muito mais o que é o contexto do seriado, para não ficar arrastado igual ficou a primeira temporada. Lembrando que a gente teve um plot, a gente não vai falar para não estragar surpresa para as pessoas, mas a gente teve um plot twist bem grande no final, né? Acabou bem. Eu gosto quando acaba com uma surpresa que nem foi. Eu não esperava, não. Por isso que eu tô falando, é um seriado que a nota é justificável, não é um seriado ruim, não é horrível, não. Nem ruim, é um seriado bom, médio para bom, e que você, no final, você te dá uma esperança muito, muito boa para uma segunda temporada que te desperta o interesse fora do normal. Confesso que se já tivesse a segunda temporada, eu já ia emendar o último episódio da primeira temporada com os primeiros episódios da segunda temporada, porque te dá uma hypada o último episódio mesmo. Quer dizer, as últimas cenas do último episódio. Isso aí. Então eu vou pedir aí, Sandro, pro pessoal curtir o nosso canal, poder comentar, botar o joinha aí, ó. Bota os comentários, fala com a gente. A gente precisa que vocês falem com a gente. Isso. Comentar, se inscrever, apertar na opção de se inscrever no sininho lá, botar a opção todas, para continuar recebendo o conteúdo nosso aí. Mais alguma coisa para encerrar, Sandro? Não, só isso mesmo. Não esqueça de seguir a gente. Nós temos agora toda semana episódios, né, reviews sobre episódios de Invasões Secretas, que é a primeira vez que o Podcine faz isso. Então, muito importante você estar com a opção todas ativado lá para você receber a notificação do YouTube semanalmente. Então é isso. Valeu, pessoal. Um abração. Opa, tá aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. E valeu o Mundo dos Mantos, hein? Isso aí, ó. Mundo dos Mantos aí ajudando a gente. Valeu. Abração. Tchau. Abraço. Tchau.